Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É um prazer, uma honra, um privilégio podermos falar com Deus, ouvir de Deus, transmitir de Deus, compartilhar de Deus, porque a palavra de Deus é vida para nós. Então, hoje eu espero que mais uma vez ela transmita mais um pouco da vida de Jesus para você que está nos assistindo. Mas antes de falarmos da palavra, vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos abençoe e nos dirija nesse propósito. Pai amado, Deus bendito, que bom, como diz a canção, bom estarmos aqui, ó Deus, louvando ao Senhor, ó Deus, ministrando a Tua palavra. Deus, venha nos abençoar e que o poder dessa união, ainda que através da tela, ó Deus, ela possa nos manter firmes no propósito da fé, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, para nos encher da graça, da misericórdia, da bondade, do poder do Senhor em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ó Deus, e leva aquilo que o nosso coração está sentindo, que nós não conseguimos transmitir em palavras, ó Deus, que nós não conseguimos falar com aquilo, com o vocabulário que nós temos, ó Deus. Ó Pai, Espírito Santo, leva aquilo que está no nosso coração com gemidos inexprimíveis ao trono da graça agora, para que o Pai estenda a sua mão e nos abençoe por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. E o texto que Deus nos deu para ministrarmos hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 8 e 9. Onde Paulo diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia, aleluia. Há um pensamento corrente na gente, um desejo no ser humano, e esse desejo, ele se transforma em pensamentos na seguinte forma: como seria bom se a gente tirasse de letra certas situações. Como seria bom se nós não nos deixássemos ser atingidos emocionalmente por certas situações. Como seria bom se nós conseguíssemos nos manter inabaláveis diante de certas situações. Mas a verdade é que não é assim. É um desejo, mas na maioria das vezes esse desejo não se transforma em realidade. Mas Paulo está falando dessa possibilidade aqui. Do que se trata essa conversa de ser pressionado, mas não ficar desanimado, de ficar perplexo, quer dizer, sem saber o que fazer, mas não se desesperar por não saber o que fazer, de ser perseguido, mas não se sentir abandonado, de ficar abatido, mas não ser destruído. Que fique bem claro para nós que o que Paulo afirma aqui não tem nada a ver com a capacidade de sermos resilientes, embora isso também conte muito na vida. Mas o que Paulo diz aqui tem a ver com o poder que habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Esse poder, esse tesouro que foi colocado dentro desse vaso de barro, que é o que Paulo diz antes e nós não lemos. Por causa dele, por causa desse tesouro, por causa do Espírito Santo, a gente não sucumbe diante da pressão e da opressão.
Por causa dele, a gente não se entrega sem uma boa luta. Por causa dele, a gente consegue absorver os impactos que a vida nos inflige. Por causa dele, nós temos autoridade para deter o avanço do mal. Por causa dele, o desânimo não consegue nos derrotar. Por causa dele, nós não nos desesperamos. Por causa dele, não podemos ser destruídos, porque aquele é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os desafios da vida são muitos, mas nós podemos vencer a todos por causa daquele que habita em nós e que é infinitamente maior do que aquele que está no mundo, de qualquer coisa que venha do mundo para nos atingir. É essa mensagem que Paulo quer que assimilemos. Deus é por nós, Deus está em nós. É possível sim vencermos os desafios que nos forem impostos na vida, é possível. Vejam que essa carta ela está endereçada à igreja de Corinto, uma igreja muito intensa em todos os sentidos, espirituais e carnais. Era uma igreja cheia de dons espirituais, mas ao mesmo tempo de um caráter muito duvidoso. Seus membros não tinham muita noção, não. Uma igreja bastante incoerente do ponto de vista espiritual. Pessoas que tinham Jesus, mas que não viam problema algum em certas práticas mundanas. Pessoas aparentemente que não tinham nenhum desconfiômetro naquilo que estava fazendo, que expunham os problemas internos da igreja para os outros, problemas pessoais, dando assim um péssimo testemunho de fé. Pessoas que não conseguiam resolver as suas tretas entre si sem envolver autoridades seculares. Era uma igreja bastante complexa. Mas mesmo assim, Deus, através de Paulo, lhes escreve dizendo que eles não podiam ser destruídos e nem derrotados. O que a gente percebe aqui é o poder da graça de Deus sobrepujando o poder do pecado. A recusa em aceitar a graça de Deus é o único trunfo do pecado sobre o homem. Agora, quando alguém abraça a graça de Deus, a graça que Deus oferece em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o pecado. Portanto, a graça de Deus é e sempre será o maior poder do universo para a salvação de todo aquele que crê. É por causa dessa graça que não desanimamos, que não desistimos, que não somos derrotados, que não somos destruídos. É o que Paulo diz aqui no verso 1, olha, eu vou ler para vocês. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia ou pela graça que nos foi dada, não desanimamos. Diferentemente de qualquer um de nós que consideraria a raça humana um caso perdido, porque quando a gente olha para o mundo hoje, a gente fala, esse mundo está perdido. Quando a gente fala esse mundo está perdido, a gente fala esse mundo não tem jeito. É isso que quer dizer. Mas, apesar disso, não é? Deus resolveu nos dar a raça humana chances e mais chances. Então, diferentemente de nós que achamos que o mundo está perdido e que se a gente pudesse, a gente sairia destruindo tudo aquilo com que a gente não concorda, até que sobrássemos somente nós mesmos, não é? Deus, Ele resolveu nos dar chances e mais chances por causa de Cristo Jesus. E aqueles que abraçam a sua graça recebem dele poder,
recebem dele forças, recebem dele ânimo, recebem dele renovo dia após dia. Todas as manhãs as misericórdias dele são renovadas em nossas vidas, e é como se tudo de ruim tivesse sido resetado, como se tudo de ruim tivesse sido apagado para dar espaço para o que Deus tem de novo, para o que Ele tem de melhor, para o que Ele tem de bom para cada um de nós. É por isso que o mal não pode nos vencer de jeito nenhum. As nossas forças nunca serão minguadas completamente, elas não serão extinguidas, porque o Senhor as renova a cada manhã. E contra isso, contra essa reposição que Deus faz diariamente na vida da gente, não há mal que tenha forças para resistir. O mal tenta nos vencer pela insistência, pelos ataques contínuos, na expectativa de que a gente fique esgotada, sem força, sem ânimo, mas isso não é possível, porque Deus nos renova diariamente. Assim como basta cada dia o seu mal e o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã de um novo dia. O renovo vem pela manhã depois de um período cansativo, sofrido. A inspiração vem pela manhã de um novo dia, depois de um tempo em que a gente se sente esvaziado, esgotado. Quem tem Jesus nunca fica totalmente vazio. O tanque nunca se esgota completamente. Eu me lembro de um testemunho muito vividamente, marcou a minha vida, testemunho de um pastor muito querido meu, que fazia evangelismo em São Paulo na década de 70. Ele e mais alguns alunos do seminário, eles usavam uma Kombi para ir a lugares que ninguém queria ir, levar o evangelho. E eles iam naquelas quebradas, mas eles eram estudantes, eles não tinham condições financeiras para manter esse ministério. E ele conta que certa vez eles ficaram dias indo nesses lugares sem pôr gasolina na Kombi, porque não tinham dinheiro para fazê-lo. Mas ela nunca parou de funcionar enquanto eles estavam evangelizando com ela. O ponteiro apontando no vazio há dias e a Kombi andando. A Kombi andando, sobrenatural, não é? Por quê? Porque Deus enche qualquer tanque vazio que esteja a serviço dele, que tenha abraçado a graça dele de forma sobrenatural, se for necessário. Às vezes a gente pensa que não vai dar, que não vai conseguir porque nos falta forças, nos falta ânimo, nos falta condições. Isso porque a gente acha que é o nosso próprio combustível que nos move. Mas não é. Nós somos movidos pelo poder de Deus. Nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E se é de forças que você precisa, Deus tem para você. Se é de ânimo que você precisa, Deus tem para você. Se é de condições que você precisa, Deus vai providenciá-las para você. Se é de fé que você precisa, Deus vai provê-la para você. Se é de cura que você precisa, Deus vai derramá-la na sua vida. Porque quem tem Jesus não pode ser derrotado e muito menos destruída. Você não deve emprestar o seu ouvido para o diabo, que desde o princípio fica soprando mentiras sobre Deus, sobre você, sobre as circunstâncias, sobre o futuro. Ele fica soprando isso. Quem quiser escutá-lo vai cair na conversa dele, assim como Eva caiu. A gente não precisa ter poder nem forças para vencer o dia mau. A gente só precisa crer da palavra de Deus, porque o poder e a força virão dele. O nosso único trabalho é não dar ouvidos às mentiras e insinuações do diabo. Só isso. Então, quando ele soprar no seu ouvido que você não vai vencer, não acredite. É acreditar
a nossa opção é o seguinte: é acreditar nas mentiras do diabo ou na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você não pode ser destruído, não pode ser destruída. A decisão cabe a você sobre quem acreditar. Se você crer nas mentiras do diabo, você vai sucumbir, vai perder, vai se frustrar. Mas se você crer na palavra de Deus e se manter fiel a ela, você vai vencer todos os seus desafios. Acreditar em mentiras sempre será mais fácil do que acreditar na verdade. Isso é um problema para nós. A mentira parece ser sempre bem mais atraente, assim como Sodoma foi para Ló e sua família. E vocês sabem como terminou a história. Sodoma foi destruída e quase que Ló e sua família foram destruídos com ela. Eles tiveram, inclusive, muita dificuldade em se desapegar da mentira que era e que envolvia Sodoma. Mas a verdade da palavra de Deus prevaleceu. A verdade pode não ser tão atraente, mas é libertadora, como o próprio Jesus disse. Quando a gente acredita na palavra de Deus e não nas mentiras do diabo, nós nos sentimos livres, leves, encorajados, motivados. Algo se renova dentro de nós para a gente recomeçar, para continuar de onde paramos. Deus está usando o apóstolo Paulo aqui justamente para nos mostrar isso, que quando acreditamos na palavra dele, não importa o que aconteça, não importa o que as circunstâncias sugiram, não importa o quão difícil e complicado a situação sinalize, nós não seremos destruídos. Vejam o que nos diz 1 de Pedro 5:10. Esse versículo é tremendo. Diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, escutem agora e creiam nessa palavra, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, aleluia. Crente não fica sem chão. Deus nos coloca sobre firmes alicerces. É a mesma fala de Abacuque 3,19, quando diz que Deus nos faz andar em lugares altos. Quem anda sobre alguma coisa. Não está falando de voar, está falando de andar. Não é possível andar sobre o nada, humanamente falando. Há um fundamento, há um alicerce debaixo dos nossos pés, ainda que não o vejamos. Um alicerce que extrapola a lei da física. Assim como as hostes espirituais malignas manipulam o mundo natural, e a gente vê isso constantemente, Deus usa o seu poder para nos dar condições de suportar e vencer as manipulações do inimigo. Que venham as manipulações, que venham os ataques, o poder de Deus nos dará a vitória, eu creio. Ninguém pode perder tendo Deus ao seu lado, ninguém pode perder tendo Deus ao seu favor. Simplesmente não é possível. É o poder de Deus agindo ao nosso favor, poder esse que originou o universo, os mundos, as criaturas que neles existem, a vida que neles existem. Quem é que tem condições de fazer frente a isso? Ninguém. Jó está lá todo arrebentado, moído na alma, havia perdido tudo, os bens, havia perdido a sua saúde, as pessoas não o respeitavam mais, não o viam mais como aquele Jó próspero. Ele havia perdido tudo, o corpo cheio de feridas, o diabo tinha pegado pesado com ele. A esposa dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, apesar de
todo o sofrimento que estava sentindo, que estava passando, diz um dos meus versículos preferidos nas Escrituras. Naquele caos todo que a vida dele estava, naquele sofrimento todo, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó transmite aqui uma fé, uma garra, uma fibra de quem conhece o seu Deus e do que ele é capaz. O meu Deus está vivo e ele vai se levantar ao meu favor. Não importa o que aconteça, eu sou um vencedor. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Como assim mais do que vencedores? Por quê? Porque Deus usa Deus, através de Paulo, usa essa expressão. Com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque até quando parece que estamos perdendo, nós na verdade estamos ganhando. Querem ver uma coisa? Olha o que Paulo diz em Filipenses 1:21. Ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até morrendo, o que para muita gente é considerado o fim, quem tem Jesus sai ganhando. Não tem como perder. A morte pode ser nossa inimiga, mas Jesus já a derrotou lá na cruz do Calvário e ela não tem mais poder sobre nós. Isso significa que para quem tem Jesus a vida nunca acaba. Não existe destruição para quem tem Jesus. Com certeza nós vamos enfrentar muitos desafios enquanto estivermos aqui nessa terra, mas nenhum desafio é insuperável quando Deus está conosco. Ele é tanto a nossa torcida, como o nosso técnico, como o nosso médico, como o nosso patrocinador. Deus investiu tudo em nós, não tem como perder. O pior jogador do mundo não tem como perder quando entra para o time de Deus. Na verdade, a pessoa não precisa nem saber jogar, é só entrar para o time dele. E ele recebe qualquer um, aceita qualquer um, porque ele não é um técnico qualquer. Ele não depende da performance do seu jogador para o seu time vencer. E ele recebe e aceita qualquer um porque pode transformar qualquer pecador em vencedor. Um técnico de futebol não tem como fazer isso. Ele pode treinar e o sujeito não virá nada. Mas quando Deus põe a mão em alguém, esse alguém que era um perdedor se torna um vencedor. E é isso que ele faz, é isso que ele fez com você, comigo e com aqueles que abraçaram a sua graça em Cristo Jesus. Ele nos transformou em verdadeiros vencedores sem que tivéssemos nenhuma condição para isso. Não, você não será destruído, você não será derrotada. Sermos pressionados, nos sentimos encurralados, sem saber o que fazer, tendo o inimigo no nosso pé, usando circunstâncias e pessoas para nos atormentar o tempo todo, tudo isso é indício de que as nossas vidas incomodam o mundo espiritual, que a aliança que Deus tem conosco mexe com o mundo espiritual, tira o mundo espiritual do sério. E aquilo que incomoda, se faz qualquer coisa para se livrar. E é o que o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade tentam fazer. Eles tentam fazer qualquer coisa para se livrarem de nós. Mas como diz o ditado, os incomodados que se retirem, eles é que caiam fora. Se a presença da luz incomoda as trevas que se retirem, porque o universo não pertence às trevas. O universo e tudo que nele está contido pertence a Deus, ao Pai das luzes, segundo Tiago 1:17. Tiago chama de Pai das luzes. Meu querido irmão, minha querida irmã, é impossível você não vencer, não tem como.
Até porque essa batalha já foi ganha lá atrás, na cruz do Calvário. E essa vida que estamos vivendo com Jesus agora é apenas aquele jogo para completar a tabela. Não precisamos mais jogar para vencer, embora devamos fazer. O campeonato já foi ganho na cruz. Agora é bater bola sem pressa, com muita responsabilidade, com muita fé, e aproveitar toda e qualquer oportunidade para fazer gol. Mas não se preocupe se o inimigo fizer algum gol contra você, porque isso não vai alterar em nada o resultado do campeonato. A taça já é do Senhor Jesus e, consequentemente, nossa também. O desânimo não vai nos derrubar, o desespero não vai nos pegar, a solidão não vai nos engolir, a destruição não se aplica a nós. Essa sua luta já está ganha em nome de Jesus e por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, meu querido, minha querida, erga a cabeça, louve a Deus, agradeça todos os dias, quando você acordar, pela misericórdia de Deus que já se renovou naquela manhã na sua vida, e é por isso que você tem tudo para vencer mais um dia, mais um dia, mais um dia, porque essa sua luta, ela já está com o fim decretado. Você vai levar a coroa. É a palavra de Deus que diz, né? Poderia ter dito taça, que a gente que gosta de futebol, não é? Mas na palavra de Deus diz que nós não vamos levar uma taça, nós vamos receber uma coroa. Você já é um vencedor, você já é uma vencedora em Cristo Jesus. Considere-se assim. Pense sobre isso, reflita sobre isso, abrace isso, creia nessa palavra e vença o seu dia mau. Hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim nos permitir.